Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 13. Amém? Ao ponto que você for achando, se puder colocar de pé em reverência à palavra, por favor. O Evangelho de... Desculpa, falei João, fiquei viajando em João, mas não é João não, é Mateus, gente. Mateus veio antes de João. É amigo, são irmãos em Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus a partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi tu que revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Que o Senhor aplique a sua bendita palavra em nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, uma das coisas mais importantes para o ser humano ao nascer é ele ter identidade. Nós precisamos ter identidade, querido. Nós precisamos ser identificados. Nós precisamos ser reconhecidos através daquilo que nós somos e de onde viemos. Todos nós precisamos de uma identidade. Precisamos do CE, né, o certidão de nascimento. Precisamos, porque ali tem ali o dia que você nasceu, o horário que você nasceu, o nome dos seus pais. Ali vai as informações das suas raízes. Então nós precisamos ter uma identidade. Jesus, a primeira vez que ele instruiu os seus discípulos, ele levou a essa reflexão para ter essa identidade. A identidade de que era Jesus. Quem era Jesus? A sua divindade. E ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Jesus precisava ter uma identidade. Ele precisava ser divulgado, precisava ser reconhecido por aquelas pessoas por onde ele passava e por onde os discípulos passavam. Era preciso ter uma identificação de quem era aquele mestre que ele seguia. Por isso que Jesus fez esta pergunta: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Porque nenhuma pergunta saiu do meio daquele povo direcionada a Jesus para dizer quem era Jesus, qual a sua função, de onde ele veio, de quem ele era filho. E Jesus fez essa pergunta aos discípulos: Quem diz aí fora ser o Filho do Homem? Uns achavam é João Batista, outros um dos profetas. Amado, Cesareia de Filipe ficava ao norte do mar da Galileia, no lado sul do norte, próximo a Hermon. Era um lugar de adoração a ídolos, um território pagão de deus grego, deus Pan. E ali também o Herodes mandou construir um templo de adoração a César. E ali havia uma grande pedra naquele lugar de adoração, onde o povo ia para ali adorar esses deuses, fazer sacrifício a esses deuses.
E nessa época, justamente nessa época, quando Jesus chegou em Cesareia ali, estava nos dias da festividade deles, de adoração a esses deuses. Então o povo estava movido por esses deuses, estava buscando esses deuses. Mas estava ali o Filho de Deus, e estavam ali os seus discípulos. Por isso que Jesus perguntou a ele: olha, está no momento propício. O povo está em adoração a uns deuses aí, mas há o Filho do Deus vivo aqui. E o que eles estão dizendo por aí quem eu sou? Os discípulos pararam e ficaram a pensar. Jesus, alguns dizem aí que o Senhor é Elias em reencarnação. Elias morreu e voltou agora em Jesus. Outros dizem que é João Batista também, um dos profetas, Jeremias talvez. Era o que o povo imaginava, o que o povo diziam que Jesus era. Jesus precisava de uma identidade. Jesus precisava ser identificado pela multidão de quem era ele. Nos dias de hoje, querido, não são diferentes. Jesus tem nos perguntado: o que as pessoas dizem aí fora quem eu sou? O que são dito aí fora acerca do Filho de Deus? Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você convive, as pessoas estão me perguntando, com certeza, quem é Jesus? Talvez é o bom Jesus da Lapa. É o da Lapa, não é o daqui da Bíblia, mas é o da Lapa. Talvez ele tenha dito que é o padroeiro da cidade, que é o São Jorge, não sei das quantas aí. Estão dito que é Nossa Senhora, por aí vai. Mas Jesus perguntou aos seus discípulos. Jesus pergunta a nós a todos os dias: e vós, que dizeis que eu sou? Jesus foi profundo no coração dos seus discípulos e nos nossos corações nesta manhã, querido. Porque nós, os discípulos de Jesus, o conhecem. Sabe quem ele é, de onde ele vem, qual o seu propósito, o que ele fez, e onde ele está e quando retornará. Só o povo de Deus, escolhido de Deus, sabe, estão nessa expectativa, almejam esses dias. Mas as pessoas que servem esses deuses pagãos não conhecem. Por isso que Jesus disse: eles estão dizendo isso porque eles não conhecem, mas vocês me conhecem. E o que vocês estão dizendo a respeito da minha pessoa? Para os discípulos ali foi um puxão de orelha muito grande, porque ele estava diante do mestre. Porque, olha que interessante, eles diante do mestre, conhecendo o mestre, sendo abençoado por mestre, ensinado pelo mestre, instruído em toda a sua conhecimento pelo próprio mestre. Jesus fez essa pergunta a eles. Então, quando Jesus perguntou: quer dizer o povo ser o filho do homem? Jesus já sabia, porque o povo tinha questionado eles ali. Eles já tinham ouvido falar, porque eles mesmos expressaram: olha, Jesus, alguns deles dizem que o Senhor é Elias. Bom, ele ouviu de Elias. Sim, quando ele perguntou se eu sou Elias, o que tu respondeste? Quem eu sou? Quando nós estamos em algumas situações, seja num lanche, no trabalho, numa diversão, numa praia, curtindo aí um surf, sei lá, alguma coisa assim, alguém fala: olha, hoje é dia de São Jorge. E tu, que diz? Que dia é hoje? De quem é este dia? Qual o propósito de Deus para a sua vida neste dia e para aquele que fala? Jesus levou essa reflexão aos seus discípulos, porque eles ouviram e eles mesmos expressaram para Jesus. Olha, uns dizem que é João Batista, é Elias, é Jeremias ou um dos profetas. Eles não conhecem, são cegos, são surdos. E ali eles estavam num local onde estavam sendo conduzidos por condutores cegos. Mas vós, que conhece a luz, que vive a luz, que tem a luz, quem dizeis que eu sou? Louvado seja o nome do Senhor, porque no versículo 16, responde então Pedro: tu és o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus imediatamente responde: olha, Pedro, não foi você que respondeu isso aí, não foi a sua carne, não foi o seu sangue, mas aquele que te revelou. Esse é que te disse que eu sou o Filho do Deus
vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está nos dizendo, queridos e amados do Senhor, só nós, só os que conhecem Jesus, só aqueles que receberam a presença gloriosa do Espírito Santo é que podemos declararmos que Jesus é o Filho do Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, Jesus, o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que essa revelação veio para os escolhidos, porque aqueles que creram, aqueles que ouviram e aceitaram. Por isso que Jesus disse: e vós que me conhecem, e vós que foram tocados por mim, e vós que foram curados, que foram libertados e salvos por mim, quem dizer que eu sou um curadeiro, porque eu te curei, um libertador, porque eu te libertei, porque eu te abençoei, sou o dom das bênçãos. Por isso que a música diz que não devemos adorar Ele pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque as bênçãos do Senhor são emanadas, como Ele diz que o sol vem para todos. As bênçãos do Senhor não descem, não param de descer. Mas nós precisamos reconhecer e adorar a Deus pelo que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Deus glorioso. E os seus discípulos ficaram admirados por aquela revelação de Pedro. Porque Pedro, naquele momento, ele foi tomado, cheio do Espírito Santo, e revelou para todos: tu és o Filho do Deus vivo. Querido, isso é glorioso demais, isso é profundo demais. Nós somos as pessoas que estavam, vamos dizer assim, em Cesareia de Filipe. Nós adorávamos tanto tipo de deuses, nós acreditávamos em tanto tipo de deuses, nós fazíamos tantas coisas porque fomos ensinados, instruídos assim, fomos de acordo com esse livro ridículo que tem por aí. Eu nasci assim, eu estou vivendo assim, vou morrer assim. Mas nós fomos resgatados, nós fomos tocados, libertos pelo poder que há no sangue de Jesus, para declararmos a todos que Jesus é o único Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: vós precisam divulgarem a minha divindade, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu vou fazer e vou retornar. Jesus está dizendo para mim e para você, amados, nós precisamos divulgarmos que Jesus é o Senhor, que Ele vive em mim. Nós precisamos, diante das circunstâncias, diante das coisas que estão acontecendo, como foi relatado nesta manhã, de que nós servimos um Deus vivo. Ainda que estejamos neste mundo, nós precisamos ter cravado nos nossos corações o que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, viva no Filho, na fé do Filho de Deus. Eu creio e vivo a esse Jesus, Filho do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Deus Santo. Pedro foi tomado e foi revelado. Mas a Bíblia diz que além de Pedro, revelado pelo Espírito Santo, encontramos também na palavra de Deus outros testemunhos sobre a divindade de Jesus. Outros, extraordinária. O primeiro divulgação, a outra que foi confirmada, primeira afirmação dessa divindade de Jesus, está lá em Lucas, capítulo, não precisa abrir não, amados, Lucas, capítulo 1, versículo 35, da parte B, que diz a palavra que o arcanjo, o anjo, desce e vai até Maria e diz: olha, mulher, o que tu está gerando não é coisa deste mundo, não é terrena não, mas é o poder do Altíssimo que está sobre você, e de você vai nascer o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira confirmação desse filho que viria, desse filho que nasceria, que estaria aqui com poder e glória para nos conduzirmos à nova cidade. O próprio Deus, lá em Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 3, versículo 17,
quando Jesus foi levado para ser batizado, e quando ele chegou ali diante de João Batista, que ele desce as águas e sai, diz a palavra que o céu se abriu, querido. Foi uma coisa extraordinária, porque apresentou ali a Santa Trindade. Havia de abre os céus e desce o Pai, o Todo-Poderoso, e o Espírito Santo voando sobre a face ali de todos, e o Filho poderoso em pé naquelas águas. Então estava o Deus Pai, Deus Espírito e o Deus Filho. E sai uma voz brandando e diz: olha, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a quem que eu tenho alegria. A confirmação de Deus que Jesus é o seu Filho legítimo, que foi revelado aos nossos corações, para adorarmos, para bendizermos o seu santo e bendito nome. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, o Deus majestoso. João aqui no capítulo 1, no verso 32, ele vai dizer assim: e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba, e pousou sobre ele, e eu não conhecia, mas aquele, porém, que me enviou a batizar com águas, me disse: aquele sobre quem vi descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi, disse João, e tenho testificado que este é o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há outras confirmações na palavra de Deus, amados, que fala dessa divindade de Jesus, que declara que Jesus é o Filho do Deus vivo. A mulher samaritana, quando Jesus chega ali, tem aquele encontro com ela, e Jesus se revela a ela e fala da libertação, da união, fala do amor, da misericórdia de Deus. E ela chega para Jesus e diz: olha, Senhor, eu sei que quando vier o Messias, ele revelará tudo o que vai acontecer. Ele disse: mulher, tu creres? Pois eu que falo contigo, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas por aquele que Deus tem se revelado, querido. Por aquele que Deus tem colocado a sua graça, a sua misericórdia, e tem nos enchido do seu Espírito Santo para que possamos crermos nele, para que possamos tomar posse da palavra de Deus e divulgar aos quatro cantos de que Jesus é o Filho de Deus. Não há outro Deus. Há deuses pagãos por aí, deuses que não podem fazer nada. Até para se locomover precisa de alguém que pegue e conduza em cima de um carro, nas costas, seja lá onde for. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, o poderoso, que está em todos os lugares, que cura, que liberta, que salva. Louvado seja o Todo-Poderoso, o Senhor. Outra confirmação foi Marta. Marta chega diante de Jesus na perda do seu irmão, chorando. E Jesus disse: olha, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Ela disse: eu creio, Senhor, que tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Como nós precisamos dessa convicção, queridos. Quando nós temos essa convicção, queridos, nós não abrimos mãos do culto ao Senhor. Nós não abrimos mão da comunhão com o Senhor. Nós não abrimos mão de estar meditando nesta palavra dia e noite. Nós não abrimos mão de dobrarmos os nossos joelhos para glorificar e exaltar o Deus Santo e Poderoso. Como nós precisamos nos envolvermos, abraçarmos com esse Espírito de Deus, que nos traz essa revelação gloriosa sobre as nossas vidas, dizendo quem é Ele. A nossa mente é pequena demais, querido, para a gente ter dimensão assim, o quanto é maravilhoso esse relacionamento com Deus. O que a gente vê aqui é muito pouco. É uma coisa assim, muito superficial. Deus tem muito mais. Deus é muito mais. Mas Ele quer revelar a nós. Aquilo que Ele disse a Jeremias: Jeremias, essas águas estão nos tornozelos, anda mais um pouco. Ah, Senhor, está no joelho, vai mais, rapaz. Ah, já está no peito, vai mais. Chegou no pescoço, desce mais, mergulha mais, tu vai ver muito mais. Nós precisamos assim, queridos, mergulhar muito na palavra de Deus. Nós precisamos abrir mão das coisas seculares da vida. Como eu disse aqui, que tudo já foi assim preparado na comunicação do pastor aqui.
Nós perdemos muito tempo com as coisas banais, querido. Nós trocamos, eu não gosto nem de usar essa palavra, que nós trocamos coisas de Deus por coisas banais, porque não tem como trocar. Nós aqui somos relapso mesmo e preguiçosos, porque não tem como trocar, não tem comparação. De Deus é Deus. O que é de Deus é de Deus, o que nós precisamos é de Deus. E às vezes perdemos muito tempo nessa bendita internet. Nós perdemos muito tempo com coisas seculares e deixamos de estar no culto, deixamos de estar em comunhão. Nós que recebemos a revelação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, e trocamos por coisas, deixamos de usufruir de coisas tão boas, tão maravilhosas, tão profundas e eternas. Porque as coisas de Deus são eternas, querido. Tudo que Deus fez nas nossas vidas, elas são eternas. E o que Deus vai fazer são eternas. Ainda que Deus nos fez um milagre físico, quando nós partimos, ela continua eterna. Porque alguém vai lembrar. Lembra do irmão Ronildo, que era assim, e Deus tocou ele, quando estava aqui, ele vivia assim. Eterno, vai ficar aí. Aquilo que nós fizemos para o Senhor. Como nós precisamos, querido. A Bíblia diz que até os demônios revelaram que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, quando chegou ali nos Gadarenos, e havia um homem endemoniado, e quando ele chegou, repreendeu o Satanás ali, que mandou ele sair, aqueles demônios, eles saíram gritando: Filho de Deus Altíssimo, o que queres comigo? Olha só, até os demônios revelam de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem ele é filho. São confirmações de quem verdadeiramente é da sua identidade, a identidade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Até os demônios, querido. Jesus, em uma certa vez, os seus discípulos estavam num barco, e levantou-se uma grande tempestade, muito grande, e era já escuro, e eles estavam ali em desespero. E quando eles achavam que tudo ia a pique, que ele levanta as vistas, ele vê alguém andando por cima das águas. Eu fico imaginando assim: meu Deus, acho que eu infartava logo, porque eu já estava em desespero. Quando eu abro o olho, o negócio não era comum. Alguém andando por cima das águas, pronto, tinha que dizer assim: é o fantasma mesmo. E ele olha e vê, Jesus contempla o seu coração e diz: olha, não tem mais, sou eu, o Filho do Deus vivo, aleluia, que domina as águas, que domina os céus, os ventos. E eu digo: aquieta-te. Jesus diz para a gente também, querido: olha, não temas, aquietai-vos e saber que Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Querido, Paulo, quando ele se converteu, ele entrou nas sinagogas para pregar Jesus, falar de Jesus. E ele chegou dizendo, lá em Atos capítulo 9, versículo 20, dizendo para todos ali, que Jesus era o Filho de Deus vivo. Foi perseguido, foi maltratado, foi preso, mas ele continuou dizendo: Jesus é o Filho do Deus vivo, porque o Espírito Santo revelou isso a ele. O Espírito Santo revelou a mim e a você, querido, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. O fundamento da igreja, querido, não é o que diz a palavra, da maneira que as pessoas estão interpretando. A palavra diz que, pois também, após a revelação de Pedro, disse Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fundamento não é Pedro, querido. Isso é um ensinamento de idolatria, de engano, de mentira. O fundamento não é Pedro, mas as pessoas estão nesse fundamento. Há muita gente nesse fundamento. Há muita gente que tem sentado em casas para dizer que estão falando e recebendo mensagens de pessoas que já partiram. São fundamentos ridículos, são fundamentos falsos. Há muitas pessoas dizendo que Pedro está lá intercedendo por nós. É Pedro que manda a chuva, é Pedro que para a chuva. São fundamentos errados. A Bíblia diz que o fundamento é Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o alicerce da igreja. É Cristo e não Pedro. Quando nós vamos construir um edifício, querido, nós sondamos o terreno, ver que tipo de sólido está ali, qual a sua rigidez, o que podemos fazer para preparar para vir um alicerce. Depois de
consultado o terreno, examinado, nós agora cavamos. E dependendo do acordo do terreno, a profundidade é maior. Como diz a turma na construção civil, a sapata tem que ser bem maior, para que o alicerce esteja pronto para segurar aquele peso que vem ali. Nós estamos assim, queridos, alicerçados na pedra, na rocha, chamado Jesus. Porque quando nós estamos alicerçados nessa rocha, nessa pedra, chamado Filho do Deus vivo, as tempestades vêm, as cargas vêm, as acusações vêm, mas nós estaremos firmes, porque nós estamos em cima do fundamento chamado Cristo. Por isso que João e Pedro foi levado diante do Sinédrio, e eles apertaram ali, chicotearam ele, bateram nele. Quando foi de manhã, por causa da pressão do povo, ele disse: olha, vamos lhe soltar, mas olha a coisa, não fale mais nesse nome não, não fale mais de Jesus. O cabras todo chicoteado, todo marcado, que chicoteado naquela época não era brincadeira. Ele disse: está enganado, nós não. Ele disse: olha, nós não podemos falarmos, não podemos deixar de falarmos das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos, querido, deixar de falar de Jesus. Nós não podemos deixar de anunciar Jesus, porque Jesus é bom, é maravilhoso. Ainda que estejamos passando por circunstâncias terríveis, ainda que estejamos passando por tempestade, por perdas, por dores, chorando a noite toda, mas não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido acerca de Jesus, porque Ele é nosso fundamento, Ele é a nossa pedra principal para nossas vidas. Nós precisamos, querido, divulgar Jesus, anunciar Jesus. O mundo em que vivemos é tal como um terreno minado, instável, movediço, loteado pelo inimigo, mas a base nossa, a base da igreja é Cristo e não Pedro. Foi o próprio Jesus quem solidou essa pedra. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus quem trocou o nome de Simão para Cefas, nomes em hebraico, em aramaico, que significa pedra. Em grego ele tem o mesmo nome, Petro, o mesmo peso, mas é pedra. São fagulhas de pedra, fragmentos de pedras, mas a pedra principal, a pedra angular é Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Jesus é a nossa pedra. O próprio profeta Isaías havia profetizado que Cristo seria o fundamento aprovado para a obra que seria edificada. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Lá em Isaías capítulo 28, no verso 16, ele anunciou: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê nele não fugirá dele. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 118, versículo 22, ele vai dizer assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz: olha, para muitos aí fora, quando nós falamos de Jesus, como nós vivemos para Jesus, quando nós fazemos para Jesus, somos taxados de loucos. Vocês são loucos. Como eu já ouvi algumas vezes aí na porta, principalmente no verão, as pessoas não conseguem entender. Não é por causa da gravata, da camisa comprida no sol quente, não. Eles não é isso que eles conseguem entender, não. Não é por causa da roupa, não, que eles estão tão quente. Mas é porque deixamos de estar numa praia, em um domingo ensolarado, para estar entrando na igreja. Eles não vão conseguir. Vão ver sempre como loucos, que estamos perdendo tempo, desperdiçando tempo, não sabendo eles que nós estamos vivendo o tempo e ganhando o tempo de Deus. Nós somos taxados como loucos, querido, porque para ele a palavra de Deus é loucura, mas para nós que cremos em Jesus é o poder
de Deus em nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. O apóstolo Pedro aceitou a sua função honrosa de presbítero, que é bispo ou pastor, depende da denominação, em igualdade com os demais líderes, apontando para a responsabilidade que tinha ao dirigir o rebanho que não era dele, mas sim de Cristo. Pedro reconheceu isso. Por isso que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, eu não quero saber que eu já sei que você me negou, mas eu quero te fazer uma pergunta, aliás 3, tu me amas? Jesus está perguntando a nós, querido. A Pedro já foi feita a pergunta: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Vai buscar as ovelhas perdidas. Tu me amas? Faça a minha obra. Jesus tem nos perguntado isso, querido. Se amamos a Jesus, por que não fazemos a vontade dele? Porque quem ama faz a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E diz a palavra, eu quero concluir dizendo aqui a palavra, versículo 18 diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas da igreja, do inferno, jamais, querido, elas vão destruir a igreja. As acusações, as perseguições jamais vão destruir a igreja, vão abalar a igreja, vão matar a igreja. Jamais. Jesus foi bem claro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As acusações, queridos, jamais elas vão prevalecer sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque Cristo é a nossa pedra fundamental. É nele que nós cremos, é por ele que nós vivemos. Então, ainda que venham as dificuldades, as acusações, nós estaremos firmes. Por isso que Jesus deu alerta aos seus discípulos e fala conosco todos os dias. Jesus preveniu que os ataques mais sérios que estavam a vir contra a igreja seria da ordem espiritual. Quando o Senhor usou a expressão portas do inferno não prevalecerão, Jesus está dizendo na sua palavra, se referindo que o poder da morte e do inferno, assinalando que a sua autoridade estava sobre ele. Deus, Jesus, a morte e a vida está sob o seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala a porta do inferno não prevalecerão contra nós, ele já está dizendo: olha, é possível, pode ocorrer que ataques vindo do inferno sobre a igreja? A resposta é sim. Pode vir ataques do inferno contra a igreja? Sim. Porque ele está dizendo que elas não prevalecerão. Então vão vir, mas não vão permanecer, porque nós estamos alicerçados na rocha chamada Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos, querido, estar nessa convicção, vivermos essa convicção. Mas não há outra forma, querido, de nós sermos edificados, sermos alimentados, fortalecidos, se nós não buscarmos o Senhor, se nós não adentrarmos na sua santidade, se nós não buscarmos 24 horas, nós abrimos mãos daquilo que o mundo oferece para dar somente para Jesus o nosso tempo, o nosso eu, tudo nosso, tudo meu, entregar na mão de Jesus e deixar que Jesus faça a obra. Então pode ocorrer ataques vindo do inferno sobre a igreja. A resposta é sim, porque Jesus falou que essas agressões não prevalecerão. Jamais, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, querido, que por aí fora há muitos cristãos sendo mortos por causa desse evangelho, mas eles não abrem mão de Jesus. Eles não negam a sua fé, ainda que são degolados, levados à guilhotina, mas eles não abrem mão, vão até ali, a última suspiro, mas diz que Jesus é o Senhor da sua vida. E quantas vezes, querido, nós vivemos aqui num paraíso, nós estamos tendo a oportunidade incomparável de estarmos onde quisermos com a Bíblia. Nós podemos parar aí agora no trânsito aí, pegar a Bíblia e dizer: olha, Jesus é o Filho do Deus vivo, vocês precisam crer, porque se vocês não crerem, vão ser as consequências que está escrito na palavra, vocês serão destruídos, serão mortos, e ninguém vai nos repreender. Nós vamos ouvir de alguém, ou de alguns, dizendo: está louco, o evangelho deixou ele pirado, o sol está deixando o cara meio bambam.
Mas não, ele está ali falando de Jesus. Nós temos essa liberdade, querido. Nós somos livres para fazermos isso. E aqui no nosso país, no nosso estado, no nosso município, nós temos essa grande liberdade, esse grande privilégio de falarmos do amor de Deus. Deus, e para atrapalhar os planos de Deus seres cumpridos pelo seu povo, e mesmo assim inibi-lo. Então, existe também perseguições à igreja, de forma velada, mas muito sutis, para abalar a igreja, para mexer com a igreja. Mas nós precisamos, querido, estarmos ligados no Senhor, para sermos fortalecidos no Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Eu gosto muito de usar o Salmo 1. Eu gosto muito. O Salmo 1 são dois livros que me deixam assim no seu início muito refletivo naquilo que está escrito. Salmo 1 e Deuteronômio capítulo 28. Gosto muito desses dois capítulos, desses livros, porque o Salmo 1 ele vai dizer: olha, assim que bem-aventurado, mais do que feliz é aqueles que não andam, que não se detêm, que não sentam na roda dos escarnecedores, porque tem um prazer. É nesse prazer, querido, que eu estou falando, da lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Ele nos compara, querido, a uma árvore plantada junto a ribeiro. Ela é muito forte, as suas raízes são muito profundas, a sua copa é enorme, serve de moradia, de ninho para vários pássaros, de proteção para vários animais, e quem passa por baixo de sombra, e quem tem fome na época está dando seus frutos na estação certa. E diz mais, e quando vem a tempestade, quando vem até as circunstâncias da vida, o aperto, a tristeza, ela pode até ser abalada, pode até cair as suas folhas, mas ela permanece de pé. Jesus está falando para mim e para você, que nós somos essa árvore, querido. Nós somos a árvore que as pessoas precisam chegar até nós, encontrar sombra através de nós, encontrar alimento através de nós, encontrar em nós o repouso, porque nós estamos regados. Porque aí vai ser levado lá para João capítulo 15, que ele vai dizer que Jesus é a videira verdadeira, e essa árvore, esse ramo tem que estar ligado nele, para que possa alimentar e alimentar as pessoas que estão precisando. Deuteronômio capítulo 28, eu quero fechar dizendo isso, querido. Você quer ser rico? Quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Você quer receber as bênçãos emanadas dos céus sem medidas? Capítulo 28 de Deuteronômio. Porque a receita é para nós comermos desse bolo recheado, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, e tivermos cuidado de guardar todos os seus mandamentos e estatutos que Ele ordena hoje. Louvado seja Deus. Ele diz que nós seremos abençoados em todas as áreas, em todas, absolutamente todas as áreas nós seremos abençoados, se dermos ouvido à voz do Senhor teu Deus. Mas ele também nos adverte nesse mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 15: se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, nos alegrarmos com esta voz, e não colocarmos em prática, e não obedecermos, essas consequências também vêm, que ele vai dizer que nós não vamos ser mais benditos, mais malditos. Mas nesta manhã, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos fortalecendo, nos trazendo ao nosso coração a alegria de servirmos cada dia ao Senhor, e portanto Ele continue nos abençoando rica e abundantemente, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé por um instante. Os irmãos vão se preparar as ofertas, mas vamos dar uma boa terra para essa palavra no nosso coração. Viemos aqui para sermos envolvidos pela nuvem de glória do Senhor, e renovados e fortalecidos na palavra da fé. Isso é culto. Isso é celebração. Essa é a festa cristã.
É um momento em que a gente vem adorar o Senhor e receber dele a sua palavra. E ele é fiel para garantir o cumprimento da sua palavra. Diga assim: Deus é fiel para cumprir cabalmente a sua palavra. Aleluia. Oh Deus, glorifica o nome do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aleluia, Senhor. Aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, diga, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele também é Deus. Ou seja, se a vontade dEle corrobora com a minha, amém. Mas se Ele não quiser o que eu quero, Ele continua sendo Deus na minha vida. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, para todo e todo sempre. E ao povo de Deus, amém. Prepare a sua oferta, o seu dízimo nesse momento, antes de terminarmos. Não esquecendo, querido, daquela oferta especial. Antônio, está levando o envelope da oferta especial? Ô Léo, corre lá, por favor. Se você ainda não deu, se você ainda não pegou o seu envelope, domingo passado nós fizemos um pedido para que nós pudéssemos nos envolver com essa oferta especial, para honrarmos aí essa despesa extra aí, 4.000 e poucos reais, mas nós falamos 4.000, agora, até aqui 200 reais é o que nós recebemos, então estou dizendo porque quando alcançar, eu vou louvar a Deus com você, mas eu preciso, então se você não pegou, quem está com a oferta especial? Você? Então, aí, está na mão do Léo. Não, envelope carimbado. Tem lá. Como não? Mas distribua esse, Léo. Quem já pegou as ofertas de hoje, seu envelope hoje, pode distribuir esse por enquanto. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. A oferta especial tem um envelope separado, carimbado, especial. E algumas pessoas têm perguntado: pastor, posso fazer por transferência, depósito? Sim, pode. Da mesma forma, não tem problema. Mas nós precisamos honrar esse compromisso. Achou? Ok? Alguém aqui nessa manhã ainda não pegou o envelope para levar? O Marcão não pegou. Mais alguém aqui? Se você não pegou o envelope, levante a mão. O Antônio vai levar até você. Você trazer até o final do mês, dentro da sua data. Amém? Ok.
Ok. Se você trouxe o seu envelope desta manhã, pode trazer. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós vamos orar. Logo mais esta noite estaremos aqui juntos, reunidos mais uma vez, louvando e adorando o Senhor. E com certeza Deus vai estar aqui para nos fazer bem, como Ele sempre faz. Senhor, obrigado pela esta manhã, pela Tua presença. Que a graça, a paz, o amor do Senhor esteja em cada coração. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vá em paz, um bom dia para você. Amém. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus.